fazer mais simples hoje, eu quero pregar para vocês um trecho que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, em diante. Eu vou fazer uma oração e depois eu vou lendo e fazendo para você uma explicação, uma mensagem expositiva. Pai querido, pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos que o Senhor fale conosco de forma precisa, de maneira que a Tua palavra ela seja rema para a nossa vida e ela produza aquilo, Senhor amado, que o Senhor propôs a fazer conosco no dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Amém? Presta atenção, irmãos, Pedro e João. Pedro é aquele que negou Jesus, e João é aquele discípulo a quem Jesus amava, não que ele não amava os outros, mas ele quem tinha contato, relacionamento, porque o amor não é sentimento, o amor é prática diária. Eu estou entendendo, irmãos? O sentimento que você tem por uma pessoa, ele é enganoso, são paixões, doenças da alma. Eu até aconselho você nunca casar com uma pessoa por estar apaixonada por ela. Espera a paixão terminar. Aí você vai ver se você vai conseguir amar aquela pessoa. A paixão, ela cega a pessoa e faz você não ver os defeitos. E você casa pela beleza, pela paixão, por aquele impulso. E daqui uns dias vai ver que aquela pessoa não é daquilo que você pensou. Por isso o namoro, precisa ter tempo. A paquera, o namoro, o noivado e assim por diante. Eu sei que antigamente, principalmente os pastores pentecostais falavam assim, não, crente não pode namorar muito porque vai fazer pecado durante o namoro. É um engano, irmãos, é sofisma. O crente tem que namorar e conhecer. Você tem que saber quem que é a moça, quem que é o moço que você está casando. Entendeu, irmãos? Jesus não amava Pedro? Lógico que amava. Quando ele estava no túmulo ressurreto, o que ele falou assim para as mulheres? Primeira pessoa que você tem que avisar, a hora que você sair daqui, é meu amigo. Eu sei que ele me traiu. Eu sei que ele me negou. Mas ele é meu amigo. Vai e diz para Pedro que eu vivo. Então, irmãos, independente do que você fez durante a semana, você pode ser João que ficou aos pés da cruz, você pode ser aquele sujeito que não saiu do lado do pastor, você pode ser aquele irmão que não apareceu na igreja durante a pandemia, mas saiba de uma coisa, Jesus te ama, e Jesus te ama com amor, e Jesus morreu por você, e Jesus se chama de amigo, não de servo mais. E que nós aprendemos aqui, irmãos, que apesar da diferença entre os dois, até de gênio, eles moravam juntos e estavam dispostos a fazer tudo junto e a se unir pela igreja. Irmãos, a igreja é cheia de pessoas, cheia de pensamento. Cada um tem um pensamento. Um torce para o Palmeiras. Infelizmente, tem gente que é pior ainda que torce para o São Paulo. E tem gente que torce por algo que já desapareceu, para o Santos. Né, Edson? Mas tem aqueles abençoados que torcem para o Corinthians, que nem eu. Tem gente, irmãos, aqui na igreja que ama o Bolsonaro. Tem gente que odeia o Bolsonaro. Mas o que nos traz aqui, irmãos, não é nada disso. O time ficou da porta para lá. A política ficou da porta para lá. Nós estamos aqui por quê? Porque Jesus Cristo morreu por nós. Ele criou a igreja, ele inventou a igreja, inaugurou a igreja. Ele vai vir buscar a igreja. Ele é o noivo da igreja. E nós estamos aqui por causa da palavra de Deus e porque nós amamos esse Deus maravilhoso que envia Jesus para morrer por nós. Agora o que diz aqui? Eles estavam juntos e eles estavam subindo para o templo. Olha, irmãos, nem sempre onde os discípulos moravam, onde Jesus estava, o templo Jerusalém era mais alto. Mas toda vez que você encontra na Bíblia o povo indo para Jerusalém, ou o povo indo para o templo, a Bíblia fala que estavam subindo. Pode notar isso daí.
O que a Bíblia está querendo dizer com isso daí? Que todas as vezes que eu vou na igreja, eu estou subindo. E todas as vezes que eu me nego a ir na igreja, eu estou descendo. Ah, pastor, mas na igreja tem gente pior que eu. Mentira do diabo. Ninguém aqui é perfeito, mas aqueles que aqui vêm estão sendo transformados. Uns demoram um pouco mais que o outro. Eu mesmo não estou preparado, não estou pronto. Ainda tenho muito que mudar. E cada um de vocês também tem muito que mudar. Mas a pior besteira é achar que você pode ser melhor crente lá fora do que aqui dentro. Porque aqui é a oficina que Deus conserta o crente. É o lugar onde Deus ele amassa, ele quebra o vaso e faz um vaso novo. Ele coloca água dentro desse vaso. Óleo, unção e poder. É lugar da transformação. Ah, pastor, mas Deus não habita em templo feito por mão de homem. É lógico, irmão, nós temos que saber distinguir o que é templo no Novo Testamento e o que é igreja. Igreja é gente que se reúne para buscar Deus, para obedecer o propósito de Deus, para ser instruído, para obedecer os sacramentos, batismo, Santa Ceia e tudo aquilo que você sabe que uma igreja tem. Mas Deus habita em você porque você é o templo. Como que você é o templo? Você tem corpo, alma e espírito. O seu corpo é o templo. Dentro de você tem sua alma e tem o espírito. E se você é crente, tem o Espírito Santo de Deus. Mas isso não isenta você de ir na igreja, de ser membro de uma igreja, de pertencer a uma igreja, de dizimar uma igreja, de ofertar e de servir a Deus com o seu serviço na igreja. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, duas coisas que não funcionam. Quando você deixa de ir na igreja, você deixa de ser templo também. É um engano a gente pensar que esse tipo de coisa. Então a Bíblia diz todas as vezes que está falando que eu estou indo para o templo, eu estou indo para Jerusalém, eu estou subindo. Eu digo para você, se você veio aqui hoje porque você está subindo, dá uma glória a Deus aqui. Aleluia, glória a Deus. E literalmente, irmãos, literalmente. E não é simplesmente uma coisa... Ah, tem pessoa na igreja que não é salva, o problema dele. Eu não posso julgar ninguém aqui. Eu só posso dizer para você, irmãos, quem está na igreja, quem vem na igreja, está bem melhor do que quem não vem. Esse está subindo. Olha para o lado, vê se tem uma pessoa subindo do seu lado aí. Eles estavam juntos, eles iam para a oração. Esse que é o grande problema hoje da igreja, irmãos. A igreja vai pelo show. Mas não podemos ir na igreja por causa disso aí. Isso não pode definir a igreja que nós servimos a Deus. Você tem que entender, irmãos, que você tem que ouvir a voz de Deus. E você tem que ouvir o chamado de Deus. Entendeu? É a mesma pessoa que casa com uma pessoa por causa da beleza. E eu digo para você, irmãos, a beleza, ela passa. Só o amor jamais acaba. E você não pode servir uma igreja por causa do tempo que ela está vivendo. Porque nós tivemos tempos aqui na igreja diferente daquele que nós estamos vivendo hoje. Mas nós temos que entendermos que quando Israel saiu do Egito, ele ficou quase 40 anos no deserto e passou momentos bons e momentos ruins. E a igreja é isso daí, é passar momentos bons e momentos ruins. Eu não sei, eu estou brincando aqui a questão do time, né? Mas o Edson é santista. E o Santos não está legal. Faz tempo. Você deixou de ser santista por causa disso? E por que nós vamos deixar a igreja por causa de uma fase que está passando que muitas vezes nós não entendemos? Amar é uma prática de sequência. Uma vez eu vi um pregador falando sobre casamento, né? E eu até gostei de algumas atitudes desse pregador. E uma pessoa fez pergunta, ele estava fazendo palestra para casamento, seminário para casamento, para casais, e a pessoa perguntou, por que as pessoas se separam? Ele falou assim, olha, é porque as pessoas gastam mais energia para se separar do que para ficar junto. Casar e ficar junto, Juraci, dá um trabalho. Tem dia que a gente não... Eu nem vou entrar nesse detalhe. Mas eu digo para você, irmãos, a gente às vezes tem que fazer força para ficar junto. Mas dá certo em nome de Jesus Cristo. Quando a gente quer fazer rosca, a gente coloca uma peça no torno.
E a gente tem que usar até um óleo que lubrifica a vidia e esfria ela, porque vai pegar fogo, vai sair pedaço. O casamento é assim, irmãos. É duas peças brutas que estão se ajustando. Vai sair pedaço pelo meio, mas no fim vai dar tudo certo em nome de Jesus Cristo. E eu quero agora dizer para você entender nas minhas palavras o que eu imagino que aconteceu. Pedro está indo para a igreja, e ele agora está vivendo pela fé. É lógico, irmãos, que na igreja nós temos pessoas de vários níveis. Nós não temos aqui uma igreja formada por ricos, nada contra os ricos, mas nós temos pessoas aqui que têm várias estruturas financeiras. Mas geralmente o pastor vive pela fé. Geralmente o pastor vive pela fé. Porque a maioria dos pastores tem que abandonar os seus negócios, o seu trabalho, para cuidar da igreja. Mas tem alguns que conseguem conciliar o seu trabalho secular com a igreja, que tem essa habilidade. Eu admiro as pessoas que têm essa habilidade. Admiro muito. Eu tenho amigos que conseguem fazer os dois tranquilamente. Mas eu não consegui fazer os dois. O máximo que eu consegui foi me aposentar, e não é muita aposentadoria. Mas a igreja tem que aprender também que de vez em quando, apesar da sua estrutura financeira ser boa, Deus vai provar você, vai colocar você no deserto, para você aprender que quem te sustenta é Ele. Vou falar de novo, quem te sustenta é Deus que te sustenta. E agora Pedro era pescador, não era? Jesus disse assim, se você me ama, quer praticar o amor verdadeiro, você vai cuidar das minhas ovelhas depois que eu partir. Porque depois que eles morreram, ele voltou a pescar, voltou na velha profissão. E você sabe que pastor, igreja, um dia tem dinheiro, outro dia não tem. E principalmente nessa situação que estamos vivendo, né, tem pessoas que perderam empregos bons, voltou a trabalhar porque Deus supriu o emprego, mas está ganhando menos. E nós também passamos situação difícil. Sexta-feira nós conseguimos fazer um pedido. Não é completo, mas conseguimos fazer um pedido lá. Mas nós passamos vários meses comprando de sacolinha, trazendo na mão. Qual que é o problema disso? Nenhum. Se não faltou, se eu estou até meio gordinho assim, eu falo de mim, porque a Márcia está magrinha, está linda demais, está um esbelto. É porque Deus tem sustentado, irmãos. Deus tem sustentado. Agora, esses dois aqui estavam vivendo pela fé. A igreja não tinha aquela estrutura financeira. Eles comiam o que davam, eles gastavam o dinheiro que tinha. E pior, tudo que entrava distribuía para as pessoas mais pobres, porque era uma situação difícil. Não tem emprego como tem hoje. Apesar da crise, a economia está funcionando. Nesse dia aqui, nessa semana, né, eles estavam duros. Duro, você já ficou duro, Marcão? Você já ficou duro, Fabinho? Já ficou, Gildo? E ficar duro, irmãos, não é fácil ficar duro, porque abala psicologicamente a gente. A gente perde aquele poder, né? Entendeu? Principalmente se a gente não tem uma mulher compreensível. E eu digo para você, irmãos, naqueles dias eles estavam duros. E nós temos que aprender a dar graças a Deus quando nós estamos duros também. E até quando nós estamos doentes. Olha aqui, presta atenção. Ó, eles estavam duros, estavam indo para a igreja, estavam indo para a oração. E lá na porta daquele templo eles colocavam quem? Um aleijado, um paralítico, um homem que não andava, para que eles pudessem esmolar naquele lugar. Presta atenção aqui, irmãos, quando você estiver duro, olhe para baixo, que tem gente pior do que você. Então dá glória a Deus por aquilo que você tem. E não fica reclamando aquilo que Deus não te deu ainda. Quando você estiver doente,
Olha para baixo que tem gente pior do que você. Você está entendendo, irmãos? Não reclama do frio, não. Tem gente que está com uma camisolinha daquela modelito maravilhosa que o hospital fornece, passando por uma cirurgia, e o médico nem garante que vai dar certo. Não sabe nem se vai sobreviver. E você está reclamando de frio. Eu digo para você, irmãos, a gente tem que começar a olhar para baixo e depois olhar para cima e para dizer assim, graças a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu estou sem dinheiro, mas o Senhor tem me sustentado. Eu não tenho tudo que eu preciso, mas Deus está me dando o necessário. Graças a Deus, porque era socorro presente na hora da tribulação. Graças a Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Eles estavam duros. E mal sabiam eles que aquela falta de pecúlio, de money, de dinheiro, de tutu, de arame, era um propósito maior que Deus tinha na vida dele. Aleluia, glória a Deus, vamos louvar o nome de Jesus Cristo. Deus tem coisa grande, propósito grande esperando por você. Lá na porta do templo, um aleijado, e agora ele se depara com aquele homem pedindo esmola. Pedro agora é o chefe da igreja, João é aquele que vai escrever o Apocalipse, o único discípulo que não vai morrer de morte matada, vai morrer de morte natural. Ele é o homem da revelação. Eles encontram aquele homem e o desejo deles era suprir a sua necessidade peculiar e financeira, mas eles estavam duros. E é difícil, porque hoje você sai, né, você coloca assim, naquele lugar que você coloca bagulho no cara, você coloca um monte de moeda, no fim do dia não tem moeda mais nenhuma quase para dar, porque cada sinal tem um. E não é desejo nosso negar, mas a gente não tem condição de dar para todo mundo. E quando Pedro e João estão indo, subindo para o templo, eles vão entrar na igreja, está lá o homem, né, com a canequinha, estendendo o chapéu, pedindo uma esmola para poder comer naquele dia. Outra coisa que eu aprendo aqui com Pedro e João é se compadecer daqueles que estão pior do que a gente. E não julgar. Porque lá atrás, antes da conversão genuína, olha Pedro, quem que pecou para esse moço nascer cego foi ele, o pai dele, ou o avô dele, ou o tataravô dele, ou o tretavô dele. É engraçado, se você ler o texto, você fala assim, ele pecou, mas como que ele pecou? Ele nasceu cego. A criança nasce sem pecado. Ah, então foi o pai. Jesus falou assim, gente, para de julgar, porque com a mesma medida que você julga os outros, você vai ser julgado. Lá no Velho Testamento, não seja demasiadamente justo para que a justiça tua não te mate. Tenha misericórdia das pessoas. Jesus Cristo dizia, eu não vim nesse mundo para julgar as pessoas, mas eu vim para salvar as pessoas. Juiz é depois, no grande trono branco. Agora eu vim para salvar, para perdoar pecado. Aquele Pedro que diz assim, quem é que pecou para esse nascer cego? Agora ele não olha para aquela situação, julgando o paralítico, mas ele ora para aquela pessoa com vontade de ajudar. Ele bate a mão na carteira, não tem nada. João, e aí? Não tem nada, você sabe. Se eu que sou o pastor da igreja, se você que é o pastor da igreja não tem nada, o obreiro aqui tem menos ainda. Quando ele chega perto, Deus dá para ele uma palavra rema específica para aquele aleijado. Não é para todos os aleijados, mas é para aquele especificamente para aquela hora. Eu sei que você não está aleijado das pernas, mas talvez hoje você entrou aqui na igreja aleijado de algumas coisas. Aleijado financeiramente, aleijado ministerialmente, aleijado profissionalmente. Talvez você esteja aleijado no teu casamento, você não consiga
fazer com que as coisas se entendam. Talvez você esteja aleijado porque você não consegue alcançar os seus filhos escaparam das suas mãos e você vê que eles estão se perdendo e você não consegue agir. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus pode dar uma palavra rema para você hoje, que vai destravar as suas pernas nessa área e você vai progredir em nome de Jesus. Ele ora para aquele moço e agora ele fala assim, eu e João, nós não temos nenhuma moeda de ouro, nós não temos nenhum estater, não temos nenhuma moeda de prata, não temos nenhum dracma, nenhum didracma, e não temos nada, não temos nenhuma moedinha nenhuma, mas uma coisa eu tenho. Eu digo para você, essa coisa tem aqui, irmãos. Uma coisa eu tenho e eu te dou. Pegou aquele moço para a mão e disse assim, olha, o que eu tenho eu te dou agora. Em nome de Jesus, o Nazareno, o filho de Maria, que também é filho de Deus, que morreu e se assentou à direita de Deus, levanta e anda em nome de Jesus. E o paralítico levantou, as pernas ficaram boas, não precisou de fisioterapia, ele entrou para a igreja dentro, ele pulava, dançava e saltava, e todo mundo entendeu, sabia, teve conhecimento, que aquele paralítico da porta aleijado, agora estava saltando e dançando diante daquele que fez os céus e a terra. Irmãos, a igreja é esse tipo de lugar. Talvez eu não possa atender todas as suas necessidades, talvez eu não possa fazer todas as visitas que eu precise, talvez eu não consiga preencher a esperança que você tem de mim, talvez você pense de mim uma outra coisa e eu até te decepcione, mas se você olhar para o Nazareno, para o Filho de Maria, para o Verbo encarnado, para o Filho de Deus, para o noivo da igreja, para El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Santo de Israel, você não vai ser decepcionado, você vai ver o céu aberto. O grande problema, irmãos, que a gente coloca para Deus todas as nossas petições, mas nem tudo que a gente pede a gente precisa, realmente. E você sabe, quando você dá tudo que uma criança quer, você corrompe ela. E Deus não vai dar tudo que você quer. Essa igreja que prega que Deus vai dar tudo que você quer, irmãos, eu não quero nem falar dela aqui. Deus vai dar tudo que você precisa, que é necessário. O pão nosso de cada dia. Porque se Deus der tudo que você quer, irmãos, Ele não é Deus. Ele não é pai. Ele é avô. Deus não tem neto. Deus tem filho. Até Elias já fez oração que Deus não ouviu. Me manda a morte. Estou entregando meu ministério. Estou saindo da igreja. Estou entregando meu cargo. Elias, eu não vou dar o que você quer, não. Eu vou dar o que você precisa. É pão e água. Cheio de vitamina, cheio de força física e espiritual. Com essa força você vai para Horebe. Lá está fora do território de Israel. Jezabel não tem jurisdição lá. Na mesma montanha que eu falei com Moisés, eu vou falar com você. Me espera lá. Eu digo para você, irmão, se você está precisando de uma benção, orando e Deus não está respondendo. Palavra rima para todo mundo aqui agora. Ó, espera que Deus vai falar com você. Porque Deus fala. Vou falar de novo. Deus fala. Deus fala. Zefinete e Penaía. Deus existe. Jeová existe e Ele fala. E está falando hoje com você aqui. Dá glória a Deus onde você está.